Final Fantasy VII, um jogo com enorme quantidade de fãs ao longo do mundo, uma das maiores franquias de RPG da série Final Fantasy, e também um jogo que apresenta inúmeros personagens que imitaram o universo de videogames e o universo de RPG. A gente tem Cloud, a gente tem Sephiroth, e também tem uma personagem que emocionou diversos fãs, que impulsionou inúmeras cosplays, que teve um terrível final a eles. Sim, a garota que vendia flores no lixão de menina, que em Olhos Azuis fez um terrível final, horrível final dela, em que Sephiroth aparece do nada e perfura ela com uma espada. Vê essa cena. Depois de analisar essa cena e perceber, será que foi realmente Sephiroth que matou eles? Será que aquele golpe realmente exterminou a pobre alma daquela coitada? Bem, para entender melhor o que eu quero dizer, nós temos que olhar a cena mais uma vez. Como eu disse, a cena com a Aeris aparece ela rezando, de repente Sephiroth aparece com uma espada enfiando nas costas, a Aeris cai e depois milhares de fãs ficam chocados. Mas nessa imagem podemos perceber que Sephiroth perfurou ela completamente. Legal. Atravessando as costas dela até o outro lado no centro da barriga. Sobrepondo uma imagem de um esqueleto humano sobre a Aeris, é possível perceber que a espada atingiu a espinha dela, um pouco abaixo do osso central da costela, que é chamado de externo. Escutando a música de fundo na cena, é bem possível perceber claramente o som da espada atravessando os ossos da Aeris comprova uma fratura na espinha. Mais uma coisa, observando uma outra imagem, só que agora com os órgãos sobrepondo a imagem da Aeris, é possível que perceber que na região em que houve o corte foi muito abaixo e não atingiu o coração e os pulmões, mas atingiu um pouco o fígado, o estômago e uma parte do intestino foi atingida. E isso indica que talvez sofreu pouco dano no corpo de Aeris. E temos mais uma outra imagem, o sistema circulatório. Bem, colocando uma imagem sobreposta, vemos que a veia cava inferior e a aorta são atingidos. E não é preciso um médico para perceber que seria um sério dano corporal, que seria uma morte certa. Mas existe uma coisa bem estranha que me deixa realmente intrigado. Bem, olhando essa imagem aí dessa cena do corte, você consegue perceber uma coisa bem esquisita? Conseguiu perceber? Bem, meus gamers, não tem sangue. Pode perceber, em toda a cena que a espada atravessa o corpo dela e perfura a pobre coitada, não existe um pouquinho de sangue. Aí você deve estar perguntando, por que você está falando um negócio desse, cara? A Square provavelmente não quis pôr sangue para querer pôr uma coisa meio que crítica ou uma coisa meio que acima da idade prevista do jogo. Bem, meus amigos, se você jogou Final Fantasy VII, você pode perceber que realmente aparecem cenas de sangue, como a parte em que Sephiroth invade o prédio de Midgar, da Shinra, aliás, invade o prédio da Shinra e deixa diversos rastros de pessoas mortas e sangue espalhados enquanto você joga o jogo.
ou até no final do jogo, se você fechou, você percebe que Sephiroth está ensanguentado, sua cara está toda arrebentada com sangue. Então eu garanto pra você que realmente não foi por causa disso. Não teve nenhuma relação com sangue ou que a Square não quis por isso. Tá, mas você tá pensando o seguinte: peraí, tem uma espada atravessando o corpo dela e não tem nenhum sangue, é possível isso? Bem, cara, por mais incrível que pareça, isso já aconteceu e é possível. E eu sugiro que você que não tem uma cabeça boa não veja as próximas cenas, que são bem críticas. Bem, no ano de 1947, a revista Time escreveu sobre um homem irlandês que se proclamava imune a danos bem intensos no seu corpo. Ele fez com que diversos médicos penetrassem espadas, lanças e diversas lâminas nele sem causar nenhum dano interno, sangramento, como você está vendo agora. Algumas informações dizem que ele sobreviveu a águas em altas temperaturas, queimaduras de lâminas quentes e também um tiro na cabeça, que eu acho bem improvável, porque senão, cérebro, sabe, morto. Já viu a história do zumbi? Bem assim. Bem, ele disse que ele aprendeu isso com um seguidor místico, ancião Fakir. Fakir é meio que uma tribo, uma coisa assim, de persas que, sabe aqueles caras que ficam sobre pregos, ou engolem fogo, ou coisas desse gênero. E Fakir são esse grupo de pessoas que tem essas habilidades meio que físicas e místicas sobre o corpo. Agora, pensa bem, a Aeris, ela era uma cetra. Ela fazia parte de um povo místico com habilidades mentais e místicas, de novo místicos, repetindo místicos 2 vezes, que faziam com que tenha alguma coisa a ver com Fakir, mas isso é uma supra teoria, não se encaixa muito aqui, só quis encaixar o Fakir porque é legal. Enfim, essas habilidades e tal, deixando isso de lado, a gente tem que se perguntar o porquê. Por que ela desmaiou? Bem, temos que levar em consideração outras coisas científicas. Por que será que a Aeris desmaiou quando uma espada atravessou ela? Bem, para você entender isso, a gente tem que explicar como que funciona o diagrama da espinha. Bem, a espinha é dividida em 4 seções baseadas onde ela está no corpo. Tem a cervical, que é para a cabeça e o pescoço, a torácica, que é para o tórax, a lombar, que é para a parte inferior das costas, e a pélvica, que é, sei lá, o cofrinho. Por a espinha atravessar o corpo inteiro, ela recebe impulsos eletromagnéticos de informações do cérebro, o que direciona ela a se movimentar ou algumas outras informações úteis do corpo. A fratura na espinha iria meio que cortar as informações, fazendo com assim que a pessoa perdesse seus movimentos. E baseado, dependendo aonde isso fosse fraturado, mais próximo da cabeça possível, a parte de baixo, inferior a essa fratura, você ia perder todos os movimentos. Vamos supor que eu tivesse uma fratura na nuca. Todas as partes inferiores da nuca eu ia perder o movimento, por exemplo, o movimento dos meus braços e o movimento das minhas pernas. Levando em consideração aonde aconteceu a fratura, baseado na projeção em que Sephiroth perfura eles, é possível perceber que ela atinge a vértebra T7, na região torácica. Um ferimento como esse iria provocar a perca dos movimentos e destruir a habilidade de locomoção, o que afetaria não somente a habilidade de controlar as pernas, mas também você iria perder o controle dos músculos abdominais, o que significa que você não ia conseguir mais se levantar sozinho. Você teria que precisar de outra pessoa para levantar você. Mas mesmo de qualquer forma, levando em consideração isso, aí eles ainda teriam controle da sua cabeça, aliás, e teria controle do seu braço. Mas por que ela não mexeu a cabeça e não mexeu o braço? Bem, danos na coluna vertebral resultam numa extrema eliminação de vasos sanguíneos, o que faz com que não chegue o suficiente sangue nas suas células, o que resulta num choque, num colapso, e você realmente fica inconsciente, realmente se desmaia. O que eu quero levar aqui em consideração, o que eu quero dizer, é que perfurar, cair, fechar os olhos não quer dizer necessariamente que a pessoa morreu. O que eu quero dizer é que ter nenhuma perca de sangue, o local perfurado da espinha e o colapso pode dizer que a Aeris poderia estar facilmente viva. Sim, meus caros visualizadores,
A Ares realmente poderia estar viva, a Ares poderia estar de boa. Quer dizer, não de boa porque ele tá paralítico, mas tá. Eu sei que ainda tem alguns visualizadores aqui que estão céticos perguntando, essas coisas não tem nada a ver. Eu vi lá depois na cena que ela afundou assim lá no fundo do lago e tal. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês, pessoal. Um corpo afundando no lago igual uma pedra não quer dizer que o corpo está morto. Considerando que corpos mortos realmente não afundam. Corpos mortos não afundam. Corpos mortos, eles flutuam. Na verdade, o corpo morto, ele afunda quando a água entra no oxigênio. Mas quando uma pessoa morre, ela flutua porque ainda tem oxigênio nos pulmões. Claro que depois de algum tempo, como eu disse, elas afundam porque o oxigênio sai e a água entra no corpo. Ao contrário disso, um corpo vivo, ele tem grandes problemas em afundar. Pelo fato do corpo vivo ter tensões em seus músculos e uma variação de oxigênio no sistema, o que leva a uma dificuldade imensa do corpo flutuar. Então, é isso que você estava pensando. A falta de flutuação da Ares pode indicar que ela estava viva. E aí você pergunta pra mim, por que ela não nadou? Bem, não se esquece do fato de que ela tinha grandes problemas com a coluna, ou seja, ela estava paralítica e ela estava inconsciente, o que prejudica ainda mais essa situação. Agora, vamos dar uma recapitulada do que eu disse, vamos reobservar essa cena trágica. Sephiroth perfura, paralisa ela, milagrosamente não atinge nenhum de seus órgãos vitais. Ela não sangra, mas após isso vem o desmaio, ela fica inconsciente. Eis que Cloud chega, que não é um clone tão inteligente, aliás, pensa que ela tá morta e derruba viva ela no rio. Espera, um corpo vivo, incapaz de nadar, afundando no lago, o que significa? O destino da Ares é pior do que imaginamos. Pra ser bem direto com vocês, eu acho que o verdadeiro assassino nem foi Sephiroth, mas talvez inconscientemente Cloud, que derrubou o corpo vivo da Ares na água, que fez com que ela afundasse a morte. Bem, pessoal, levando em consideração esses fatos, a gente não pode esquecer que ainda temos os enormes gráficos da Tifa, que deixa o jogo ainda muito emocionante e muito legal. Então isso é uma coisa muito deliciosa, não se esqueçam da Tifa. Ela é foda. Por alguns cosplay que tá zoado, mas ela é foda. Mas cara, pessoal, isso é só uma teoria dos games. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, favorite o vídeo, divulgue o vídeo, que isso vai ajudar pra caramba. Comentem aí que teorias talvez eu possa pôr em algum próximo vídeo. Eu vou estar na descrição divulgando as fontes onde eu peguei. Eu peguei de uns canais do YouTube algumas informações, peguei do Wikipedia, vai estar tudo aí na descrição. E é isso aí, galera. Obrigado por me ajudar, por ter visualizado esse vídeo. Falou, até mais.